Rádio Vaza Barris completa no próximo domingo, dia 7 de janeiro, 30 anos de existência em operação ininterruptas aqui em nosso município. E nesta semana nós iremos trazer para você uma série de entrevistas com pessoas que passaram por nossa emissora, pessoas que fizeram parte da equipe, sócios. E hoje, para abrir a série de entrevistas, melhor dizendo, você vai ouvir agora ele que fez parte, ou melhor dizendo, o primeiro locutor da Rádio Vaza Barris, aqui em Jeremoabo, Gilson Lima. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Evangelista. Boa tarde a todos que fazem a Vaza Barris, aos ouvintes. E é um prazer participar desta semana que comemoramos 30 anos de sucesso da grande Vaza Barris. Gilson, para começar a nossa conversa, eu vou deixar você bem à vontade e gostaria que você falasse como se deu o início da Rádio Vaza Barris e especialmente você que fez parte da primeira equipe, ou melhor dizendo, foi o primeiro locutor aqui da Rádio Vaza Barris. Vou tentar lembrar, o velhinho vai tentar lembrar, viu? Mas Michel e Evangelista e todos que nos acompanham, a Vaza Barris nasce com o projeto de evangelizar, né? Dom Mário Zanetta, através dele e através do padre da época, Monsenhor Francisco, né? Que fizeram muito por Jeremoabo, eles tinham o sonho de evangelizar através da comunicação. E o Dom Mário Zanetta era um apaixonado por comunicação. E através disso, o empresário Antônio Manuel conseguiu a concessão da emissora. A Vaza Barris inicialmente seria uma rádio FM, mas por interferência e pedido do padre, transformou para AM. De início, o empresário Antônio Manuel comprou, tinha todos os direitos e vendeu para a igreja 49% das ações. Na sequência, a diocese, através do Dom Mário e o padre, compraram as outras ações e a partir daí os 100% de ações da diocese foi fundada a Vaza Barris. Nós começamos o trabalho aqui, eu entrei aqui na Vaza Barris em 93, em novembro de 93, já nos treinamentos, no início, e foi feito um treinamento, foi feita uma seleção com 36 pessoas, das 36 pessoas ficaram 6, eu, Adalberto Moreno, Josefa, Rosineide, Joselito e Sueli. Então, nós somos os pioneiros, a primeira equipe aqui da Vaza Barris. E a Vaza Barris entra no ar em 94 oficialmente, né? Então, aí começa toda a trajetória do trabalho. A rádio era muito querida como é ainda hoje, mas naquela época o rádio era uma grande emoção, ainda é. E a tecnologia, tem umas fotos aqui, era ainda rudimentar, né? Trabalhávamos com vinil, com picape, mas o assédio do público era muito grande, porque era uma novidade para nós. Porque nós aqui de Jeremoabo, a influência de rádio, nós tínhamos a Princesa da Serra, tínhamos a Jornal e algumas rádios do sul, do sudeste do Brasil que nós escutávamos. Só que a Vaza Barris virou uma novidade, e aí era aquela coisa de todo mundo querer conhecer a rádio, e nós éramos ainda amadores, né? Nós estávamos aprendendo. Sim. Mas graças a Deus foi essa trajetória, fiquei de 93 até 99 e de lá para cá vocês e outros estão fazendo a história da Rádio Vaza Barris em Jeremoabo, Bahia. Você falou sobre a novidade da Rádio Vaza Barris quando chegou aqui naquela época. Eu lhe pergunto, para você, como foi fazer rádio naquela época, visto que até então estava sendo novidade por ser a primeira emissora de nosso município? Você imagine você falar, porque eu sempre fui apaixonado por rádio desde 7 anos. O meu pai era alfaiate, fotógrafo, Manuel Nunes, e minha mãe é Efigênia. Eu sou de origem muito simples. Só que desde criança eu queria ser jornalista. Quando eu tinha 7 anos, meu pai disse: meu filho, você quer ser o que na vida? Eu disse: eu quero ser um jornalista, porque eu via a Rádio Sociedade da Bahia e achava bonito os caras falando. E eu treinava em casa, juntava uma galera em casa e começava a treinar. E quando a Vaza Barris surgiu, eu tinha muita amizade com a irmã Lourdinha, que Deus a tenha em um bom lugar, que nós éramos de comunidades, de igreja. E fomos convocados para fazermos os testes. Eu, Josefa, Rosineide e Joselito. E fomos fazer o teste dos 36, como falei, ficamos no grupo e fomos trabalhar. Mas era muito emocionante porque é o seguinte, para você trabalhar em rádio, você não tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em amor com o povo. O carinho, o carisma, você tem que ser gente. E a rádio, ele atraía as pessoas aqui para a emissora, né? Dia de sábado era uma festa. Eu cheguei em momentos aqui, ter que fretar carro para levar em casa coisas que me davam. Abóbora, mel, doces. Porque é o seguinte, eu sempre fui um cara que gosta de ser cativante com as pessoas. E isso envolvia muito. Eu ia para batizados, ia para festas. Muitos convites. Então, eu fazia o rádio não por dinheiro. Eu fazia o rádio por amor ao rádio, a comunicação. E eu cumpri, como eu disse a meu pai.
eu quero ser um jornalista. Eu não sou jornalista, sou radialista, mas também sou pedagogo. E eu sou apaixonado pelo rádio. O que Michel e Evangelista mexiam a minha cabeça é como você sentar numa sala, como estamos aqui agora, e falar para o mundo todo. Aquilo é como um sonho de criança que você não entende por quê. E hoje, melhor ainda, bem, com toda a tecnologia, nós começamos quase manualmente. Um picape, 2 picapes de um lado, um toca-CD, e era isso. Gilson, muitas pessoas não vão saber o que é um picape. Você pode explicar para a gente detalhadamente, um pouco detalhado? É você que conheceu vitrola, radiola. Sim. Então é o mesmo formato, né? Então você usava duas radiolas e você colocava um disco em um disco na outra para poder você não perder tempo na hora da passagem da música. Se o ouvinte pedir uma música de um e do outro, já ficava já... E você tem que ser rápido, porque é o seguinte, o cara pedia a música, você ia buscar em disco. Nós tínhamos a discoteca aqui com vários discos, selecionados por letra, Amado Batista, não sei quem. Então você tem que ter essa rapidez. Enquanto você estava tocando a música ou comercial, você já ia buscar o material para atender o seu ouvinte. Tudo manualmente. Manualmente. E outra coisa, com cartas. Eu recebia mais de 100 cartas por semana. Tem até a foto aqui que eu Tem fotos. E é o seguinte, você atendia as cartas, as pessoas mandavam cartas, vinha carta com pó dentro, pó que eu falo, perfume, dinheiro, para não confundir, né? Mas era engraçado. E outra coisa, você olhava no olho da pessoa e você via que ele estava feliz em estar participando daquele momento. E sobre a questão da carta, tem algumas músicas que a gente escuta, músicas antigas, músicas bregas, que diz que para não falar o nome daquela pessoa. Leia minha carta, mas não diga meu nome, por favor. Acontecia muito isso, que hoje temos o WhatsApp, temos outras formas de comunicação. Antigamente, você falou, era a carta. Muitas pessoas mandavam as suas cartas e pedia para ser anônimo ou não? Não tinha essa. Eles liberavam se falasse, mas tem algumas cartas que eram comprometiam a pessoa. Por exemplo, uma mulher que tem compromisso mandava uns elogios para você. Então você tem que ser inteligente para não dizer isso no ar, para não arrumar confusão com o marido da mulher em casa, né? Sim. Porque às vezes por ingenuidade diz uma coisa para você e você acha que está sendo grande e está prejudicando alguém. Então tem todo esse cuidado. E tem um formato também de comunicação, porque as cartas elas vinham ao contrário, ou grandes demais, e você tem que ser rápido para atender, porque era um pique danado. Além dos comerciais, tem que atender essa demanda de músicas. E hoje é tudo digital, então outra coisa sobre os comerciais. Você me disse na sua casa, quando fui te convidar, que os comerciais tinham uma lista e era tudo, cada comercial era um CDzinho, não era isso que você falou? Sim, é o seguinte, o comercial era gravado em fita cassete. Então nós gravávamos as fitas e você ficava com um mapa de horário, 10h20, 10h30, cada comercial tinha um número e aí você ia colocando de acordo com a quantidade que seriam rodadas no ar, né? Sim. Então era tudo essa prática que você tem que ser rápido para fazer. Hoje está muito fácil, porque além da qualidade, você tem tecnologia. Por exemplo, uma gravação de um comercial na época, você errasse um S, você tem que voltar tudo. Agora não, você faz um corte e já montou tudo. Então fica muito mais fácil. Gilson, você poderia nos dizer qual foi a primeira programação que entrou no ar oficialmente aqui na Rádio Vaza Barris? Olha, a programação ela foi montada o seguinte. Primeiro, quando nós começamos na parte de só para colocar no ar, era só músicas antigas. Você colocava músicas antigas. Por exemplo, o MPB Meu Dia tinha uma qualidade de músicas, né? Quando nós entramos em 94, a programação foi toda montada, cada um com o seu programa. Por exemplo, eu tinha um show da manhã, Adalberto tinha um programa pela manhã de forró. O meu programa ele era variado, eu tocava de Amado Batista a Reginaldo Rossi, tocava tudo. Nós tínhamos Meu Dia, Música Popular Brasileira, que é MPB. À tarde tinha um movimento mais para jovem, que era a Sueli que mandava. E à tarde vinha um Festa na Roça com Adalberto para a programação mais rural. Então essa era a programação da Vaza Barris. E nós tínhamos também a Rede Católica de Rádio, a RCR, que inclusive eu fiz 2 matérias em rede nacional, que nós fomos ouvidos em 170 emissoras no Brasil. Sim. Então daqui, porque a montagem era o seguinte, você gravava via telefone, eu mandava a gravação e de lá a equipe da RCR montava a programação e fazia como vocês estão fazendo, que fosse ao vivo. Vamos à cidade de Jeremoabo com o repórter Gilson Lima, e soltava a matéria. Isso foi interessante, que depois que eu fiz essa matéria de Jeremoabo, eu fui sondado por rádios de fora para ir embora de Jeremoabo. Sim. Mas eu sou um apaixonado por Jeremoabo e como eu sou filho único, eu resolvi ficar em Jeremoabo, cuidar da minha mãe, de minha família, e Jeremoabo é meu berço, é a terra que eu amo. Gilson, um momento que você lembra assim, que marcou o rádio, no momento que você teve aqui, um momento que marcou a sua carreira e também
a sua vida pessoal? Olha, foram vários momentos. Teve um momento que eu fiz uma reportagem logo após um acidente de uma criança que faleceu aqui. Eu fiquei chateado, fiquei chocado, mas tinha que fazer a reportagem. Tive momentos aqui com entrevistas com o governador, no caso, Paulo Souto, que ele é da área de comunicação, não sabia. Na época ele, Omar, disse: olha, você vai para a rádio, pega lá o fax, que tem lá a pauta para você fazer a entrevista amanhã com o governador. Sim. Na primeira pergunta, o cara disse tudo que eu queria saber. E aí eu tive que ser bom para poder segurar uma hora de entrevista com o governador da época. Teve outra entrevista também polêmica aqui, que na época o deputado federal Luiz de Deus, aliás, estadual Luiz de Deus, deu uma entrevista aqui comigo e no intervalo, a irmã Rufina, que era uma das diretoras, pediu que desse espaço para o deputado federal, aleluia, falar na entrevista, né? Sim. E acontece que ele falou mal de um político aqui que era amigo nosso, João Ferreira, um grande líder político de Jeremoabo. E aquilo foi bravo. E a irmã chegou aqui na frente, vai, para. Eu não vou parar a entrevista, o cara já falou, tá falado, tá tudo gravado. Quando foi no dia seguinte, chega aqui João Ferreira, nervoso, disse: calma, João, toma um pouquinho de água que você vai ter o direito de resposta. O que aconteceu? João Ferreira, ele tem uma mente brilhante, ele sabia dos nomes dos povoados de Jeremoabo todos. Foi o que ele fez, destruiu o cara perdeu a eleição aqui em Jeremoabo. Então foram muitos momentos. Por exemplo, eu tive aqui uma entrevista com o Amado Batista, que ia fazer um show em Jeremoabo, vinha fazer um show em Jeremoabo, com a banda Atração do Nordeste. Os caras não pagaram o show completo, pagaram a metade, e eu fui lá apresentar o show. Quando chego lá que digo que o Amado não vem, foi a maior confusão na cidade de Jeremoabo, porque a Gilson está envolvido. Não, eu fui lá fazer um favor aos amigos da banda Atração do Nordeste, que fecharam o show por 20 mil e não deu certo. Quer dizer, muitas polêmicas aconteceram, ele vai marcando você. E você vai o quê? Amadurecendo, né? Porque palavra dita já foi. Você falou sobre polêmica e eu lhe pergunto, algo inusitado, saindo um pouco da polêmica, que aconteceu em seu período enquanto profissional aqui na Rádio Vaza Barris? Olha, tem uma passagem aqui muito bacana que eu não gostaria nem de falar, mas tem que se revelar. Eu fiz aqui um pedido no rádio para fazer uma operação de uma senhora que estava cega. O filho chegou aqui e disse: olha, eu falei com o diretor se podia fazer uma campanha e fiz o pedido no rádio. Tudo bem. E com 3 meses eu chego aqui na emissora e tinha uma senhora sentada com a galinhazinha na mão. Aí eu: bom dia, senhora, bom dia. Quem é? Eu quero falar com o Gilson Lima. Ele disse: sou eu mesmo. Olha, meu filho, aqui é a galinha que eu trouxe para você e foi você que me ajudou a operação. Para mim ali foi um ponto importante, não por querer ser grande, mas só foi um pedido que eu fiz no rádio. E aquele presente para mim foi um grandioso presente, porque eu disse: caramba, eu só fiz fazer um pedido. Então são coisas que marcaram a minha vida. Esse negócio de você... Porque o rádio é muito forte. O rádio é sempre rádio, vai ser sempre rádio. Por mais que apareçam outras fontes, mas o rádio está em todos os lugares, né? O rádio pode. Então, é porque a memória do velhinho também já tá indo, né? Pronto. A minha pergunta é sobre... Tem aqui uma foto, não sei se tem como... Dá para ver aí? Pronto. Tem você e umas crianças aqui no estúdio da Vaza Barris. Conte pra gente, tanto por quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que é o rádio moderno, depois nós vamos falar sobre isso, que está esse momento, Gilson Lima aqui com essas crianças no estúdio da Vaza Barris. Como era que funcionava esses momentos? Eram as escolas que vinham? Como era que funcionava? O Evangelista é o seguinte: eu tinha um quadro chamado, se eu não falho a memória, Criança Feliz. Esse quadro era para que as crianças viessem aqui participar. Eu sou fulano, moro no povoado tal, falar. Sim. E todos os sábados eu tinha esse horário. Então, essa foto aqui foi um dia de sábado em que as crianças vinham. Todo sábado o estúdio aqui era cheio de crianças nesse horário. E esse horário era depois do Forró Pé de Serra. Porque eu fazia um Forró Pé de Serra aqui que eu tinha 10 sanfoneiros que jogavam duro aqui no Pé de Serra. Então, esse quadro aqui era um quadro Criança Feliz em que elas participavam, mandando alô para a família. Pois bem, Gilson, você falou sobre o rádio por um todo, sua passagem, as suas experiências, aquilo que lhe marcou, e você falou um pouco sobre um ponto positivo e importante também, sobre a força do rádio com o passar dos anos, mesmo com novas tecnologias, coisas da modernidade, mas mesmo assim o rádio tem se mostrado forte. E eu gostaria que você falasse sobre essa força do rádio, especificamente a importância da Rádio Vaza Barris aqui para o nosso município, desde o seu surgimento até os dias atuais. A Vaza Barris sempre foi e será uma luz na vida das pessoas, porque ela traz a palavra de Deus, ela traz a família, e o rádio vai onde outros veículos não podem chegar.
A Vaza Barris foi uma virada de história em nossa cidade, porque ela trouxe o quê? A oportunidade de você ouvir a missa pelo rádio, de você ouvir um jornalismo, de você ouvir uma música de qualidade. Então a Vaza Barris é uma luz. E o rádio, ele vai, como disse a você, vai ser sempre o rádio. Porque às vezes você está na roça onde não tem energia, mas você tem um radinho de pilha e ele está lá, levando a mensagem para você. E tenho a certeza que a Vaza Barris foi uma grande escola para grandes comunicadores, porque nós começamos um projeto aqui, nós não éramos profissionais. E fomos aprendendo aos poucos. E hoje, graças a Deus, nós temos vários profissionais como vocês aqui, e outros que passaram, como Márcia Penedo, que foi minha colega, como Renata Vajão, e outros que passaram, Hélio Remígio, que participaram aqui dessa programação da Vaza Barris. Então são 30 anos de sucesso, 30 anos em uma linhagem séria, comprometida com a verdade, fazendo o bem para a cidade de Jeremoabo. Gilson, e sobre a questão hoje do rádio moderno, hoje acabou-se a FM, o AM, motivos que poucas pessoas sabem, né? E hoje está aqui o rádio com imagem, estamos aqui cada um com a câmera, quem está nos ouvindo aí pode também nos assistir. O que é que você acha desse rádio moderno de hoje? O mundo ele tem que pensar grande como um farol, olhando para frente. Tudo que vier para modernizar e dar qualidade e boa vida para as pessoas, é salutar, é importante. O rádio de hoje é diferente, a parte da tecnologia e tudo, mas o que o rádio precisa, sabe o que é, evangelista? Verdade é emoção. O que faz seduzir o ouvinte ao ouvir você é emoção, porque você está em casa, precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir uma música, e aquilo acalenta a pessoa. Esse é o segredo do rádio. Quer audiência no rádio? Seja povo, fale como povo, fale a linguagem do povo, que você vai para frente. Esse é o segredo. Gilson, chegamos ao final de nossa conversa. Agora eu deixo espaço para você trazer suas considerações finais e assim fechar a nossa conversa nesta terça-feira. Pronto, eu quero agradecer aqui os dois, agradecer aqui os forrozeiros, alô Manuel do Leite, a Zezito do Cordão, a Arnaldo do Cordão e demais forrozeiros, a todos que me ajudaram nessa trajetória. Meu amigo Carlinhos Produções está aqui comigo. Um abraço à minha família, minha equipe, meus filhos, a todos que estão nos ouvindo. A meu amigo Flávio, da banda Raginel, que nós divulgamos muito. É um grande projeto, Flávio. Um abraço para você e a todos que nos acompanham. E dizer o seguinte: Gilson Lima continua firme, vivo, forte e viva a Vaza Barris. Parabéns aos 30 anos de glória e sucesso. E Deus no comando sempre. 12h50. Nós vamos ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já.